transformado. Nós falamos na semana passada a respeito desse tema, principalmente enfatizando a palavra, a frase, ninguém se ensoberbeça, 1 Coríntios 4, 6. A ideia de que ninguém deve buscar se orgulhar. O orgulho foi definido como um ego superinflado, ou seja, um ego além do tamanho normal. Nós todos temos a nossa vida, mas nós não podemos pensar em nós mesmos além do que convém. Nós devemos pensar conforme Cristo nos ensina. E uma das frases que foi dita semana passada é que a humildade brota do Evangelho, nos liberta da necessidade constante de pensarmos em nós mesmos. Então, um pouco do resumo, se você pensasse aqui como resumir esse estudo, você poderia pensar desta forma, que a humildade, ela faz com que a gente não tenha essa constante necessidade de ficar pensando em nós mesmos. Então, para a continuidade do nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 4. Primeira Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por satisfeito, por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Essa passagem é muito oportuna para o tema que nós estamos estudando. No versículo 1 e 2, Paulo diz que ele é ministro de Cristo e ele tem um trabalho a fazer. Sou dispenseiro dos mistérios de Deus. No versículo 3, ele diz que não se importa com o que os outros dizem e nem com o que ele mesmo pensa a respeito de si mesmo. E aí entra então o nosso estudo. A questão do problema do ego é exatamente esse carecer de aprovação, é preocupar-se, se importar muito com o que os outros pensam. Na semana passada eu citei uma frase da Madonna a respeito de como ela estava pensando em si mesma, e lá foi um exemplo de como o ego funciona. Vou ler novamente aqui. Madonna dizendo: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Então é exatamente isso que acontece, não só com a Madonna, mas com todos nós. Nós fazemos alguma coisa, e quando nós fazemos alguma coisa com a intenção de causar uma boa impressão nos outros, aquilo vai durar pouco tempo, porque logo nós temos que fazer uma coisa um pouco melhor, e não só para causar uma impressão aos outros, mas para nós nos sentirmos satisfeitos. Ela mesma disse que não se sentia satisfeita, se sentia desinteressante, a menos que fizesse outra coisa espetacular. O ego, ele nunca fica satisfeito. Lembra da ideia do balão? Você enche um balão e depois ele murcha novamente, e você vive então nesse ciclo de autoestima baixa, autoestima alta, autoestima baixa, e você nunca está suficiente. E aí então é a frase, vou ler novamente para a gente ficar bem acostumado, que os verdadeiramente humildes, segundo o Evangelho, comprometidos com o Senhor,
se libertam da necessidade constante de pensar em si mesmo, ou seja, se libertam dessa constante aprovação. E é isso que Paulo demonstra aqui. Ele fala: eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, e eu não me preocupo nem com o que eu mesmo penso. E aí entra a segunda parte desse ponto que nós estamos tratando. Eu não me preocupo com o que os outros pensam, mas o que eu penso a respeito de mim mesmo. Paulo dá uma lição dizendo que nem ele mesmo pensava a respeito de si mesmo, e o que ele mesmo pensava a respeito de si mesmo não tinha importância. E nós, muitas vezes, caímos do lado da autoestima baixa para a autoestima alta, ou seja, primeiro eu importo muito com o que os outros pensam de mim, eu não consigo viver, não consigo respirar enquanto não satisfazer os outros. Ou eu tenho uma autoestima tão alta e eu olho para as pessoas e falo: não me importo com o que eles pensam, com o que eles falam, não me importo com ninguém, o importante é o que eu penso a respeito de mim mesmo. E aí está o grande erro. Olha o que Timothy Keller diz em seu livro: a sociedade conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima, é o remédio da autoestima elevada. Dizem uns aos outros: parem-se de preocupar-se com o que os outros pensam. E realmente eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam para que eu possa ter uma identidade, mas eu não posso também dizer que o que os outros pensam não é importante, porque só o que eu penso a respeito de mim mesmo é importante. É um perigo, porque a nossa consciência nos trai. Essa ideia de você pensar e ter como padrão seu próprio pensamento é um grande perigo. Lá no livro, Timothy Keller fala que para que você consiga sobreviver até mesmo aos seus padrões, você precisa afrouxá-los muito. Ou seja, você precisa se convencer: até aqui tá bom, assim tá bom. Mas o nosso padrão não pode ser o que eu penso, até aqui tá bom. Paulo reconhecia que ele era um homem limitado. Paulo reconhecia que ele não poderia depender dele mesmo, do seu eu. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E ele explica que a misericórdia de Deus veio sobre ele para que o principal, que é Jesus, fosse evidenciado tanto pela conversão de um homem tão ruim, traidor, perseguidor do Evangelho, como também da questão de ele realmente demonstrar o grande testemunho, mas não pelo que ele era. Paulo foi um grande líder mundial, e aqui é interessante perceber que ele não fala: eu fui um pecador, eu sou o principal pecador. Ele tinha essa consciência que todos nós devemos ter: eu, por mim mesmo, eu sou o pior pecador. Eu não posso deixar ser governado por mim mesmo, depender da minha própria natureza. Então Paulo tinha essa relação muito boa com o ego. O que os outros pensavam não o diminuíam nem o tornavam orgulhoso, caso as pessoas pensassem muito bem dele. O que ele pensava a respeito de si mesmo também não o rebaixava a ponto dele falar: não, eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada. Isso acontece muitas vezes conosco. Mas eu não tenho condição de fazer nada, não tenho condição de ser da igreja, não tenho condição, porque eu sou muito miserável. Nós não pensamos em nós mesmos. E aí então fica, como alcançar isso? Como alcançar esse tamanho de controle? Porque não é fácil. Não é fácil não pensar em si mesmo. A gente está o tempo todo pensando na gente. O que os outros vão pensar? Se eu fizer assim, se eu vestir essa roupa, agora se eu colocar máscara, se eu tirar máscara, se eu cantar, se eu não cantar. A gente vive o tempo todo pensando: o que eu autorizo ou não eu fazer? Dependendo de mim. Eu vou fazer isso. Vou comer isso mesmo. Vou sair isso. É interessante, é muito difícil não barganhar com o ego. Por exemplo, os meus bens.
Em que carro eu estou andando? Pouco importa, eu não vou me sentir humilhado se eu estiver andando num carro todo quebrado, amassado, velho, ou se eu sair daquele carro e entrar num outro carro, no mais caro carro. O carro não tem que afetar o que eu sou, o meu pensamento, o meu sentimento, nem me depreciar porque eu estou num carro muito simples, nem me aumentar porque eu estou num carro muito maior. E assim em relação às pessoas, né? Nossa, eu estou perto dessa pessoa, eu sou importante, eu tenho esse cargo, eu sou importante. Eu sou o mesmo quando estou numa roda de amigos mais simples, quando eu estou na roda lá com líderes, com pessoas importantes. Eu sou o mesmo. Como Paulo alcançou essa visão transformada do eu? E aí nós encontramos no versículo 3 e 4: todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, pois quem me julga é o Senhor. Ele não se preocupava com o que os outros pensavam, ele não se preocupava com o que ele pensava, porque ele sabia que ele tinha que ter a sua atenção voltada no que Deus pensava acerca dele, em que Deus e como Deus pensava acerca dele. Aqui ele fala sobre tribunal humano, versículo 3 e 4, todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. O que Paulo fala aqui é uma metáfora. Ele não passou por tribunal, ele não cometeu um crime nesse momento aqui por tribunal. Ele está falando como uma metáfora. O que é esse tribunal humano? É como um tribunal. O que é um tribunal? Você tem lá a parte que acusa, tem a parte que defende, você tem que mostrar as provas e dia a dia você tem que passar por esse tribunal. Então ele fala que se nós vivermos pensando nos outros ou em nós mesmos, nós vamos viver nesse tribunal. Chega no final do dia e fala: não, hoje eu consegui, fiz o que eu podia, venci. Aí chega no outro dia: não, hoje até eu mesmo não tô satisfeito com quem eu sou, com o que eu fui. Por que Paulo não tem que passar por esse tribunal? Porque o veredito já foi dado, porque nós já somos salvos e resgatados. Romanos 8, versículo 1 até o 3: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que se estava enferma pela carne, assim Deus fez, enviando o seu próprio Filho. Interessante a alternação, né? Para o mundo, você tem que primeiro desempenhar-se, e aí você leva o veredito. Fiz o que era bom, fui aprovado. Fiz o que era errado, fui rejeitado. Mas no cristianismo, o único lugar em que o veredito vem antes do desempenho. O veredito leva ao desempenho. Você foi aprovado, você está em Cristo e agora você vai servir a Cristo, você vai andar com Cristo. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. O que eu faço não é para aprovação, não é para me sentir bem. O que eu faço é para abençoar o meu próximo, é para servir a Cristo, é para obedecer os mandamentos de Cristo Jesus. Nós vamos concluir. Cada vez que nos sentimos arrastados por esse tribunal, por essa necessidade de ser aprovado por alguém, por essa necessidade de ficar lutando com o que eu aprovo ou não, tem decisões que nós vamos tomar, né, que nós ficamos um tempão, né,
faço ou não faço. Cada vez que nós tivermos esse ego inflado, o que acontece? Eu preciso voltar a Cristo. Cada vez que nos sentimos arrastados para o tribunal, devemos ir a Cristo, reviver o Evangelho, lembrar das palavras de Romanos 8:1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se a gente fosse resumir, mais uma vez, esse estudo a apenas uma frase, nós poderíamos dizer: reduza a descrição do trabalho humano para apenas uma frase, e ela será: refletir a glória de Deus. Qual é o trabalho humano? Qual é o meu e o seu trabalho? Refletir a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos entender essa constante necessidade de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de preocupar menos com nós mesmos. A humildade que brota do Evangelho nos liberta da necessidade constante de pensarmos em nós mesmos. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, de podermos servir ao Senhor. Obrigado a Deus pela Tua palavra, e que nós tenhamos essa consciência, ó Deus, de que o que importa é Cristo, e que o que importa é o que Cristo fez por nós, e nós somos mais que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. Ó Pai amado, afasta de nós, tentando constantemente, esse desejo de tentar constantemente mostrar que nós somos alguém especial, que nós possamos viver com naturalidade, que nós possamos viver na paz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.